Olá, estudante. Então, algumas orientações para você que quer começar a estudar o violão e o que você precisa saber de forma bem básica, o que instrumento comprar, que acessório vai ser necessário, como você vai colocar sua postura para estudar violão. Primeiro passo, o violão, a escolha do violão. Como que eu escolho esse violão se eu não sei tocar? Bom, se você não sabe, não tem professor, não tem orientação, o que você vai observar? Dentro do dinheiro que você tem disponível para alocar o instrumento, é importante que você verifique a qualidade desse instrumento, a qualidade da madeira, como é esse instrumento. Porque muitas vezes eu vou pelo valor. Vou chutar aqui qualquer valor, um violão no valor de R$ 200, por exemplo. Então, assim, pode dar sorte de pegar um violão até com boa afinação, mas não é sempre. Por quê? Esse violão com custo, né, inferior, ele já é uma outra madeira, ele já tem um outro acabamento, ele não vai ter tanto detalhe, né, uma sonoridade tão limpa, enfim. Ele é um violão para ter aquele valor. Então, conforme melhora a qualidade da madeira, o tipo de acabamento, isso vai elevando o valor do instrumento. Claro que num primeiro momento você não precisa comprar, né, um violão profissional, tem que ser um violão estudante, mas um bom violão para você principiar. Como que você faz? Se você não tem um professor e você não tem um amigo que toque, que sabe dessas informações que eu estou te passando, como você vai fazer? Você vai observar algumas coisas. Na minha opinião pessoal, isso é de cada um, eu prefiro que o estudante comece com cordas de nylon, tá? Que é esse tipo de corda aqui. As três últimas mais graves, ela tem um revestimento de aço, e então ela é uma corda macia. Então isso vai ser um facilitador ali, né? Às vezes a pessoa gosta da sonoridade do aço, tudo bem. Então, se você compra um violão de nylon, não pode trocar por aço, você vai estragar o seu instrumento, que ele não foi preparado para aquela força da corda, para aquela tensão. Então, se você gosta, né, da sonoridade das cordas de aço, que é diferente do nylon, você compra um violão que vem com as cordas de aço e põe o nylon, né? Só observa as tarraxas, né? Tem violões que as tarraxas aqui é diferente. E aí não tem como você pôr o nylon, vai dar um trabalho, né? Então, essa tarraxa aqui, tá certo? Bom, olhar aqui esse rastilho, tem violões que é muito alto. Então a distância aqui da corda fica muito longe, dificulta você pressionar, principalmente no começo, que é tudo novidade, né? Então, se você compra um determinado violão e aqui tá muito alto, você tem que pesquisar um luthier que possa melhorar isso para você, possa ajustar, dar uma lixada para que isso fique melhor, certo? Luthier, quem é o luthier? É aquele profissional que tanto ele sabe fabricar o instrumento, como ele também sabe fazer os ajustes necessários para que o teu instrumento fique melhor, né? Então, às vezes você compra um instrumento num valor muito baixo, só que ele tem uma série de ajustes a fazer. Então, aí de repente você vai levar o luthier, né, para que te facilite também trocar. Se você estuda sozinha é mais difícil de você perceber, mas quando você tem um professor, um amigo que já estudou, mais experiente, você vai sentir na qualidade, na hora de você tirar o som, que aquele violão está precisando de um ajuste. Então, o luthier é esse profissional. Bom, sobre a postura. Quando a gente começa a tocar, a gente quer tocar e pronto. Só que não é bem assim. Você tem que ter uma postura adequada para esse estudo. É um estudo. Ah, mas eu só quero tocar por tocar. Não, é uma arte. Então essa arte ela tem todo um preparo para ela sair de uma forma muito bem feita. Não importa o que você vai tocar, mas o que você escolher tocar, muito bem feito, com uma sonoridade limpa, né? Para isso, você tem que ter uma boa postura. Será necessário para essa postura
acessórios, tá? No caso, o descanso para pé. Esse descanso para pé, ele você compra em loja de música, ele ajusta conforme a altura da cadeira, tá certo? Como que eu vou usar esse descanso para pé? Eu vou posicionar no meio da minha cadeira, ok? Posicionei minha perna esquerda, descansa ali, certo? A altura vai depender da cadeira. O que você vai ter que observar, né? Que é importante. O violão, ele se ajusta ao seu corpo, certo? Então, quando você posicionou, tua coluna tem que estar alinhada, certo? A coluna bem retinha. O bumbum bem posicionado na cadeira, né? Você sente o ponto de apoio no bumbum aqui dos dois lados, né? Não ficar escorado de um lado ou do outro, bem apoiado. O violão, ele se encaixa no seu corpo. Por que essa postura? Ela te dá pontos de apoio. Num primeiro momento, depois que você já pegou o jeito, você já tem uma sonoridade bacana, sua mão te obedece mais prontamente, você pode ficar mais à vontade, cruzar a perna, né? Mas no primeiro momento, se você posiciona o violão assim, olha como ele tá bambo, como ele não tem firmeza alguma, você vai querer segurar com o braço. E aí, provavelmente, o som pode não acontecer da forma tão limpa, tão pura como a gente espera, certo? Ah, mas então eu vou cruzar a perna. Também aqui, ó, continua com essa movimentação. Minha sugestão para um primeiro momento, posiciona dessa forma, onde você vê que o violão encaixa na sua perna, você tem os pontos de apoio na perna, no peito e aqui. Então, essa perna não pode ficar lá para trás. Por quê? Você perde este ponto de apoio. Então, ela vem até aqui e você tem mais um ponto de apoio. Então, quando você posiciona o cotovelo, né, essa parte aqui do braço, descansado aqui, a mão em forma de concha, tá? Então, evita força desnecessária, porque só vai dificultar o teu resultado ali, para tocar bem, certo? Posicionou aqui, observado, o dedão não tá aqui. Claro que depende do tamanho da mão, tem gente que, né, tem a mão maior, mas no geral, tá? Você deixa o polegar aqui, sem força, a mão descansada, né? Então aqui o cotovelo é como se eu tivesse uma âncora aqui que me jogasse ali para o chão. Então o cotovelo, ele tá direcionado ao chão e não à parede. Porque isso causa uma série de tensões aqui. Então, você vai observar isso num primeiro momento, fica atento. Se necessário for, estude em frente a um espelho para observar como que tá a tua postura, certo? Porque você tendo uma boa postura, né, você vai ter um resultado melhor. No caso do banquinho, você pode improvisar, caso você não tenha como adquirir o descanso para pé, esse aqui, né, que ele desmonta. Você pode utilizar improvisar, pode fazer um de madeira, né? Com alguém que possa fazer isso para você. Se você não tiver ninguém, você improvisa com revistas, né? Mais ou menos nessa altura, da forma que o violão fique bem encaixado. Então, essa altura vai depender aqui, desse encaixe. Então, às vezes você põe um descanso para pé, mas ainda o encaixe não tá perfeito, né? Então, você vai ajustando, tá certo? Caso você não se adapte ao descanso para o pé, existe esse descanso ergonômico, certo? Que você encaixa no violão e posiciona. Também é uma boa opção. Então, você pode testar de um jeito, de outro, e buscar o conforto, né? Para você segurar o violão de uma forma que ele fique firme e que você consiga executar. Então, é uma boa opção caso você prefira, ao invés de usar o banquinho, certo? Um outro acessório importante é a estante de música, né? Para você posicionar seu caderno, seu livro, né? Evitar estudar na beirada da cama, no sofá. Você coloca ali em qualquer lugar, no chão, de forma que você fique dessa forma aqui com o pescoço. Não é legal, porque assim pode dar dor nas costas, má postura. Então,
Se você vai posicionar um livro, estuda por um método, né? Improvisa. Não necessariamente você precisa comprar todos os acessórios, você sabe quais são. Você pode improvisar, usar a sua criatividade para que você tenha, né, a estante onde você vai posicionar seu livro. Você pode optar pelo descanso, ou o ergonômico, ou o descanso que você posiciona no chão, para uma boa postura. Então, a escolha do instrumento, ter um bom instrumento e uma boa postura para principiar o seu estudo. Então, essa é a minha dica de uma boa escolha para o seu instrumento e uma boa postura.